Fala, turma, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, o vídeo de hoje é diferente, tá? Eu nem tô na minha casa. Já faz alguns dias que o Espírito Santo tem falado no meu coração para compartilhar um pouco sobre os meus testemunhos aqui na internet. E é isso que eu vou fazer hoje, tá? Vão ser em doses homeopáticas. Eu espero que eu tenha aí organização para soltar, sei lá, uma vez por semana que seja, enfim. E eu vou picotear eles pra gente poder também não deixar esse vídeo muito extenso, tá? Então, eu parei aqui num lugar tranquilo, acabei de sair do mercado e eu vou contar um pra vocês aqui hoje que é um que eu particularmente gosto muito, tá? Enfim, vamos lá, né? Bom, em 2018, né, mais ou menos ali em meados de julho, foi quando eu e meu esposo chegamos aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Nós morávamos no estado de São Paulo. E essa nossa chegada, ela não foi por acaso, né? E ficou claro com o caminho que a vida foi tomando, né? As formas como Deus foi mostrando isso pra gente, tá? Então eu vou voltar um pouquinho com vocês. Eu me casei em agosto de 2017 e quando foi em janeiro de 2018, adentrei no mercado de trabalho, na minha área de profissão mesmo, na minha área de formação. E eu estava trabalhando num setor muito comum lá no estado de São Paulo, mas eu não estava muito feliz com a minha questão salarial, tá? E quando foi em fevereiro ou março, se eu não me engano foi fevereiro, meu esposo, ele trabalhava numa outra empresa, mas quando deu esse período aí, vamos pôr aqui que é março, quando deu março, meu esposo foi desligado da empresa, né? Eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia e a casa estava toda limpa e eu fiquei surpresa, assim, e perguntei, o que aconteceu, tal, e daí ele falou pra mim, eu fui desligado. Num primeiro momento você toma um baque, né, porque, querendo ou não, a gente ainda tava com pouco tempo de casado, um financiamento de um apartamento bem alto pra pagar e, enfim, né, aí ele falou, não, realmente é verdade. A minha reação foi dar um abraço e falar, cara, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. É só uma fase mesmo. E nesse período eu tinha um valor X de salário, né, que eu ganhava. E desse mês até o mês em que meu esposo conseguiu outra proposta de trabalho, né, até a nossa chegada aqui no Mato Grosso do Sul, nunca faltou nada na nossa casa, assim. Foram meses que eu trabalhei muito, porque tinha muita coisa também para fazer, mas eu acredito que Deus deu essa provisão. Então, consequentemente, o meu salário dava para pagar basicamente tudo. Então, foi muito bom, assim. Esse período durou de 2 a 3 meses. Foi um período curto, que foi bênção também, né? E nós viemos para cá, para o MS, porque ele recebeu uma proposta de trabalho. Então, eu pedi para sair da empresa na qual eu trabalhava no momento, né? Sou muito grata ao pessoal de lá. E quando nós chegamos aqui, eu fiquei 4 meses fora do mercado, né? E foram 4 meses, assim, que foram horríveis, né? Porque a gente forma, a gente quer trabalhar, a gente quer começar a construir nossa vida, né? Seja nossa vida profissional, seja também nossa vida financeira, ter condições de colocar nossos sonhos em prática, né? Tirá-los do papel. E, cara, eu me lembro que chegou um período que eu comecei a ficar um tanto angustiado com a situação, né? Porque tudo novo, a gente não conhecia ninguém, um estado novo, uma cidade nova. E Deus estava ali trabalhando, né? E o foco principal desse testemunho aqui, cara, apesar de eu já ter dito uma parte de que Deus nunca deixou faltar nada no nosso lar naquele momento, né? E em todos os momentos, mas em especial naquele momento, é que eu tinha recebido uma proposta para fazer uma entrevista numa área na qual eu já tinha experiência, tinha grande chance de eu entrar para fazer, de eu passar para aquela vaga, porque eu já tinha as competências necessárias. E naquela semana, quando eu recebi aquela ligação daquela empresa, eu tinha visto que ia ter uma entrevista, um processo seletivo na faculdade onde eu me formei, para uma outra empresa que tinham vagas
pro Brasil todo, né? E eu fiquei interessado naquela vaga, eu fiquei interessado naquela entrevista e alguma coisa falou no meu coração, alguma coisa, vulgo Espírito Santo, que eu deveria tentar e que tinha chances de dar certo, sabe? Isso foi, acho que numa segunda-feira. Na quarta-feira eu recebi a ligação da outra empresa para fazer a entrevista na área na qual eu já tinha formação e os requisitos que eles necessitavam. E quando ela me falou a data que ia ser a entrevista, ia cair na mesma data que eu precisava estar na faculdade para fazer a outra entrevista da outra vaga, que eu não sabia nem para o que era, nem para qual estado era, que eu corri o risco de ficar longe do meu esposo, né? A gente ia ter que enfrentar questões de distância aí também. E mesmo assim, cara, quando ela me falou no telefone, a entrevista vai ser no dia tal, me veio uma paz naquele momento no coração. E eu falei pra ela, olha, eu já tenho uma outra entrevista marcada nessa mesma data e eu vou fazer. Então, eu queria ver com você se tem a possibilidade de a gente agendar um outro dia, né? Algum outro dia da semana ou algum outro horário, talvez mais cedo ou talvez mais tarde. E a moça do RH, ela me disse que não dava para fazer, né? Então, quando ela me disse isso, eu declinei de fazer essa entrevista, né? E eu declinei tranquila ali na hora. E quando passou ali uns 20 minutos, eu sentei no sofá da sala e bateu o desespero, né? Falei, putz, o que eu fiz, né? Acabei de recusar um negócio aqui que tinha chance grande de dar certo. Tô desempregado, não tenho certeza de nada e recusei. Bateu aquele desespero, sabe? Mas na hora, quando eu disse que não ia dar certo, ia ficar para uma próxima e tudo mais, aquilo me deu paz no coração, sabe? E naquele momento, demorou um pouco para cair minha ficha ao longo do dia, mas hoje eu sei que naquele momento Deus estava preparando para outra coisa muito maior e muito melhor que isso, sabe? E aí, por fim, né, a data da entrevista chegou, fui lá, fiz o processo foi legal, né? E aí eles demoraram mais ou menos uns 30, 40 dias para dar a resposta, né? E eu lembro que, em específico, né, na verdade, isso aqui não é nem que eu lembro, é uma informação aqui para vocês, eu faço aniversário dia 24 de setembro, né? E eu lembro que naquela semana, meu aniversário caía mais pro meio da semana, e quando foi segunda-feira, eu puxei a cadeira para jantar. E quando eu puxei a cadeira, eu lembro de falar pro meu esposo na mesa de jantar, Deus, eu só quero um emprego de aniversário. Eu pedi. Eu pedi. E, cara, no dia 24, quando foi por volta das 5 horas, 4h30, aqui horário MS, meu telefone tocou. E era a moça do RH me falando que eu tinha passado na vaga e que a vaga era minha. No dia do meu aniversário. E, cara, vem a outra parte, o melhor de tudo isso foi que eu não sabia para onde eles iam me mandar, né? Porque eu tinha experiência muito maior com cana-de-açúcar, né? Então tinha grandes chances de eu mexer com cana-de-açúcar. Eu nem falei nada, mas eu sou engenheira agrônoma, né? E eu achei que talvez a vaga seria para o estado de São Paulo, que eu iria voltar a mexer com cana, né? E aí a moça do RH me perguntou no telefone: e agora você sabe para qual estado a gente vai te mandar, né? E eu falei para ela: olha, eu acho que vocês vão talvez me mandar para o estado de São Paulo para mexer com cana. E aí eu fui surpreendida por Deus mais uma vez, né? Em que eles me alocaram aqui no Mato Grosso do Sul mesmo para ajudar a desenvolver um projeto piloto na área do setor florestal, né? Então foi bênção assim tripla esse processo na nossa vida. Tem muito mais coisa em cima desse testemunho aqui, mas eu vou deixar para passar isso num outro momento para vocês. Então Deus foi trabalhando da forma dele, né, no momento certo, e foi ajustando as coisas na nossa vida, né? E eu sei que quando ele nos trouxe para cá é porque ele tem um propósito maior pra gente aqui, né? E eu queria falar para vocês que deu para aprender duas coisas com esse processo na minha vida. A primeira é que Deus tem um tempo certo para tudo, e isso é bíblico, tá? Eu vou
Vou colocar aqui o versículo que fala sobre isso, tá? Deus tem um tempo certo para tudo. E a gente precisa ter confiança de que Deus, precisa ter fé em Deus, precisa esperar em Deus, confiar nossa vida, seja nossa vida pessoal, profissional, enfim, confiar tudo o que nós temos e tudo o que somos. Porque Deus faz, Deus é fiel para cumprir tudo. E de uma forma muito melhor do que você e eu podemos sonhar ou imaginar. A outra coisa é que a gente precisa aprender a confiar, né? Precisa aprender a confiar. Tá com a nossa fé em ação, tá com o nosso relacionamento com o Pai. Vai mudar a câmera aqui, gente, porque acabou minha memória do outro telefone. Então vou finalizar aqui. E eu tava falando pra vocês que a outra coisa que a gente precisa é aprender a confiar, sabe? Tá com o nosso relacionamento com o Pai em dia. Porque quando a gente confia, a gente tá com o nosso relacionamento com o Pai em dia, a gente pode descansar. A gente pode ficar tranquilo, porque a gente sabe que Ele vai fazer na hora certa, no momento certo. E é isso, gente, né? E tem uma última coisa disso tudo que eu nem comentei, é que além de Deus prover um trabalho pra mim, próximo do meu esposo, né? Dá certo a questão da entrevista, né? Em vista de tudo isso que eu comentei com vocês anteriormente, teve um outro ponto, eu ia ganhar bem mais do que eu ganhava no outro trabalho. Então, foi só bênção, sabe? Bênção mesmo, assim. Hoje eu não tô mais nessa empresa, eu tô em outro projeto, né? Mas eu sou muito grata pelo processo de amadurecimento que foi essa fase na nossa vida, assim, e também pelas experiências que podia adquirir lá, né? E é isso. Eu queria deixar aqui o recado pra você, para que se você tá passando por algum momento complexo, tá achando que as coisas não vão dar certo, que, sei lá, a tua vida tá um caos, confia. Confia porque Deus pode fazer. Sabe? Entrega tudo o que você é, o que você tem, porque Ele vai fazer, sabe? E vai fazer muito melhor do que você pode imaginar. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, tá? Eu vou ver se eu encontro uma forma de pôr legenda aqui também. Então desconsiderem um pouco o meu estado, assim, mas eu sempre me emociono quando eu lembro, porque não existe coincidência. Não existe coincidência. E eu não acredito em coincidência. Pra mim tudo tem um propósito, sabe? E todo esse processo para nossa chegada até aqui e a forma como Deus me respondeu, isso deixa isso muito claro, de que não existe coincidência. E é isso. Deixo aqui um abraço para você, uma semana de bênçãos e tchau!